Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical. Esta lição que é uma bênção dentro do nosso programa Escola Bíblica Dominical em Foco. Esse programa é um programa que é apresentado por este que vos fala, evangelista Márcio Cruz. Estamos aqui no Ceará, na cidade de Pacajus, onde somos presididos pelo nosso pastor Eliakim Rodrigues de Souza. Amém? Temos aí uma equipe técnica de mídia abençoada, que é responsável pelo nosso irmão Dudu, né, o nosso irmão Eduardo, e é uma bênção a escola bíblica. E hoje nós estamos comentando a lição de número 9, e eu gostaria muito que você participasse conosco, tá certo? O título da lição de hoje, a lição de número 9, 1º de setembro de 2024, a conspiração de Amã contra os judeus. O texto áudio da nossa lição vai nos falar, e eu preciso antes de começar aqui, frisar para você o seguinte: nós já vimos na lição anterior a respeito de Mardoqueu, a resistência de Mardoqueu. E ali nós já tivemos um início de como será essa lição, essa história que nós estamos aqui relatando esses fatos para melhor entendimento. Certo? Hoje nós vamos falar a respeito da conspiração de Amã. Né? Amã que ele conspira contra os judeus de uma forma geral. Mateus capítulo de número 10, versículo 22, nos diz assim: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Mateus, Jesus Cristo fala a respeito disso com Mateus. A verdade prática vai nos dizer: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Traduzindo em miúdos, quando o mundo se agrada de você, você arranjou um grande problema com os céus. Por quê? Porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. O nosso Deus, ele está contra toda a imundícia, toda a impureza, toda a mentira, toda a imoralidade, todo tipo de coisa que afaste o homem do que é certo, do que é justo e do que é direito. E o mundo hoje, mais do que nunca, está envolvido nessas coisas, cada vez mais se aprofundando em coisas que não agradam a Deus, transformando o justo em errado, dizendo que o que é certo é errado e o que é errado é certo. Isso vai de encontro à santidade do nosso Deus. Então, na lição de hoje nós vamos estudar justamente sobre a conspiração de Amã contra os judeus. Isso está escrito no livro de Esther, no capítulo 3, versículo 7 ao 11, e no capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim a palavra de Deus: No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 10º do reino do rei Assuero, se levantou isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia, de mês em mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e não cumprem as leis dos reis, pelo que convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreve-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem as obras 10.000 talentos de prata, para que entreguem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amadate, o Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dado, como também esse povo, para fazer deles o que bem parecer aos teus olhos. Quando Mardoqueu soube de tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade a clamar com grande amargor e clamor.
e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro, e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram os moços de Esté, as moças de Esté e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir Mardoqueu e tirar-lhes o seu cilício, porém ele não os aceitou. Interessante aqui, a gente percebe claramente nesse texto, quando a gente lê, como há maldade no coração de um homem. O Amã, ele prepara esta situação, e nós vimos na lição anterior, tudo porque a revolta dele era com Mardoqueu, porque Mardoqueu passava e não se ajoelhava diante dele. É claro que o nosso comentarista aqui, ele também faz a colocação da questão intergeracional, que era a questão de que ele, como sendo agagita, descendente do rei Agag, que foi morto por Samuel, ele também tinha essa questão, essa tristeza, essa revolta por ter sido destruído pelo povo de Israel. Mas o que a gente percebe aqui é a maldade dos detalhes que ele prepara. E ele faz uma cilada, né? Ele conspira contra os judeus, e o rei cai na história porque o rei não conhece esse detalhe da história. Mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A gente também pode perceber aqui que Mardoqueu toma uma atitude, a atitude que eu pontuo para dizer aos irmãos, nós precisamos voltar a orar, a jejuar, a clamar, a rogar ao Senhor. Não está tudo bem. A gente pensa que o mundo está bem, que está tudo bem porque nós temos hoje a nossa casa, o nosso local de adoração, os nossos cultos, mas existe armadilhas preparadas, existe ciladas, conspirações preparadas para destruir o povo de Deus, para fazer com que o evangelho não avance, para fazer com que nós não possamos mais pregar o evangelho a toda criatura da forma como pregamos, com a liberdade nas ruas. Existe um grupo de legisladores que eles lutam contra nós, para que o reino de Deus não avance, para evitar que sejam feitos cultos em públicos, para evitar que o evangelho adentre em locais onde quem reina é a maldade, onde impera a idolatria, a imoralidade. Mas nós precisamos, irmãos, estar atentos a isso, a observar que não é porque eu estou bem que tudo está bem. Nós precisamos entender que o reino, o nosso descanso não é aqui, é na eternidade. Então precisamos estar prontos para entrar nesta batalha e nos opormos, sim, a essas coisas que vão de encontro ao que é verdadeiro, ao que é justo e ao que é reto. Interessante que aonde chegou a notícia do que tinha sido, do que estava determinado, aonde tinha um cristão verdadeiro, vamos dizer assim, um judeu verdadeiro, eles se humilharam. Aonde chegou a notícia, eles fizeram um grande clamor, um grande luto, intercedendo para que Deus tivesse misericórdia deles, porque já estava decretada a morte deles. O objetivo da nossa lição, temos 3 pelo menos: explicar o plano ardiloso de Amã, destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté, apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Então a gente vai falar sobre isso aqui, e eu preciso que você participe, se envolva, né? Nós temos que entender algumas coisas que são muito importantes. Quando nós vimos na lição anterior que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante de Amã, nós percebemos a firmeza de propósito do coração de Mardoqueu. Ele entendia que só a Deus a honra, só a Deus a glória, só a Deus o louvor. Nós não podemos estar prostrados diante das autoridades, adorando certas pessoas. Nós temos um Deus
que ele é verdadeiro, que ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Por isso, cuidado com a idolatria com homens, porque nós adoramos apenas um Deus verdadeiro. Enquanto alguns simplesmente se curvavam a Amã, mesmo com a ordem do rei, Mardoqueu não cumpre isso. Por quê? Porque só se dobra, só se ajoelha diante do Deus verdadeiro. Então ele já aprendeu a lição e nós precisamos aprender essa lição, irmãos. Quantos de nós está se dobrando ao dito, ao costume, à moda, à tendência, à obrigação, para não perder o emprego, para não perder a oportunidade, para não perder o status, fazendo aliança com pessoas, com instituições que são contra tudo que é justo. Nós não podemos fazer alianças com pessoas que são a favor do aborto, que são a favor do casamento fora do que a Bíblia ensina. Nós não podemos, irmãos. Nós temos caráter, nós temos uma identidade, nós somos diferentes do mundo. Foi isso que Mardoqueu deixou a grande lição. Nessa lição, nós vamos estudar justamente a respeito do plano que Amã cria, né? Depois que ele descobre que o povo de Mardoqueu eram os judeus. Nós veremos também que os judeus, eles já têm sido perseguidos em todo o mundo, em todas as épocas, e Deus sempre tem livrado, dado livramento ao povo dele, porque Deus zela e vela pelos seus. Deus guarda, Deus livra. Então a providência divina sempre está sobre o povo judeu. Qual foi o plano odioso de Amã? Primeiro, intrigas que são normais e que é uma patologia do poder, né? Você vê esses momentos políticos que estamos vivenciando, onde há um jogo de intriga, de interesse, de mentiras, de enganos, pessoas fazendo de tudo para passar por cima das outras, mentindo, levantando falso, dizendo para os outros aquilo que eles são, né? Dizendo que o outro é aquilo que ele é, e na verdade são muitas coisas. Então há um jogo de poder muito grande. A conduta de Mardoqueu, mesmo estando ali, incomodou os demais, os servos do rei. E a pergunta, nós vimos na lição passada de Bigtan e Teres, foi justamente: por que transpassas o mandato do rei? Amã nem tinha percebido que Mardoqueu não se dobrava. Mas só que no meio do poder sempre tem aqueles que estão ali para apontar: olha, aquele dali não se dobra, aquele dali é diferente, aquele dali não adora, aquele dali não se envolve. Isso faz parte, mas é Deus provando, muitas vezes. Os incomodados, eles sempre vão tentar levantar uma armadilha de alguma forma para denunciar o povo de Deus. E eles denunciam Mardoqueu. E Mardoqueu continua com a mesma postura. Porque aquele que sabe a quem serve, aquele que sabe a quem verdadeiramente está adorando, não muda de opinião simplesmente porque a maioria mudou. Aqueles que conhecem o Deus verdadeiro, aqueles que conhecem, que têm certeza da sua salvação, eles não vivem trocando de Deus ou de salvação ou de opinião simplesmente porque a maioria concorda. Não é a maioria. Nós fomos salvos e libertos por Jesus Cristo. Jesus Cristo deixou bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo. Então, se não for por Jesus, não é a maioria que vai nos conduzir. Precisamos entender isso. Amã, ele ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando uma personalidade doentia. Planejou o extermínio de todos os judeus. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. O abuso de poder leva à queda. Existem pessoas que
Existe um ditado que diz o seguinte: você quer saber quem é alguém, você dê a ela dinheiro ou poder. E você tem pessoas que ficam descontroladas quando elas estão no poder e elas são contrariadas. Amã aqui, ele perde o controle e prepara algo exagerado. Uma pessoa só não se curvava, ele resolve matar toda a nação. Perceba a maldade, né? Como era a maldade do coração deste homem. Agora a extensão desse plano que ele traça. Perceba só, o Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do Mar Egeu, até a Trácia, na Europa. Parte da atual Turquia, Grécia, Bulgária. Em linha reta, de um extremo ao outro, era mais de 4.000 quilômetros, uma distância aqui do Ceará, lá para o Rio Grande do Sul, aproximadamente. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Você imagine a maldade desse homem de querer destruir toda uma nação. É interessante que hoje a gente vê ainda acontecendo esse tipo de atitude de alguns, por não concordarem com algo, eles querem exterminar tudo, proibir tudo. Meus irmãos, nós precisamos orar, porque a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está cada dia mais próxima. E nós não podemos brincar com relação a isto. Então esse plano tinha mais de 1 quilômetro de extensão, ou de 4.000 quilômetros, para destruir todos os judeus. Qual foi a astúcia e a oportunidade? Amã convenceu Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Levantou um falso, né? Por isso convinha que fossem exterminados. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas, para o tesouro do rei, equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. O texto nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que povo se tratava. Simplesmente tirou o seu anel do dedo e entregou a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinando em nome do rei. Nesse episódio, Assuero mostra-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego, liderar e requerer prudência e sabedoria para liderar. É necessário ter essas características para poder ser... nós precisamos muitas vezes, irmão, de sabedoria para identificar as desavenças pessoais disfarçadas de motivação aparente para os nobres. Olha só, gente, precisamos compreender isto aqui, porque nós poderíamos aqui criar uma defesa para o rei Assuero, a questão do interesse financeiro. 350 toneladas de ouro é muita coisa, mas era justamente a proposta que ele fez. Assuero nem pensou com relação a isso. Nós percebemos aqui, por mais conhecimento, poder que ele tivesse, ele não agiu com sabedoria. Às vezes nós entramos em situações, irmãos, na igreja, nos departamentos, porque a gente não para ouvir e entender do que está sendo falado. A gente apenas quer aproveitar a oportunidade. É uma oportunidade de eu ganhar muito, e vai-se embora, não se importa com o que vai acontecer. Ele não parou para pensar quem era o povo, qual era a razão, não, a motivação daquilo, não, simplesmente
eles não obedeciam, então tinham mais que morrer mesmo e acabou. Você veja como algumas pessoas se aproveitam, né? Então é muita astúcia e oportunismo deste homem quando ele faz isso. E o rei aceitou aquilo, né? Sem nem pensar. O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Olha só, o pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã, iniciada por Caim. A violência apavora a humanidade em todos os tempos. Infelizmente, cresce a cada dia. Isso aqui é um fato que nós encontramos no nosso dia a dia. A violência, cada dia mais, ela cresce em todos os estados, em todos os municípios. Cada dia mais as pessoas acham que têm o direito de tomar o que é dos outros, sem pedir, sem conversar, simplesmente porque eu preciso, eu vou lá e tomo. E além da maldade, de tantas coisas, a falta, na verdade, do amor, do respeito ao próximo, da sensibilidade para com o próximo, cada um que tenha e quer ter mais em detrimento do outro, não importa como está a situação do outro. Se eu estou ganhando, não me interessa como é que o outro está ganhando, ou porque o outro está perdendo, né? Então nós precisamos aprender a nos controlar com relação a isso, porque muitos de nós têm sido levados por essas questões, e às vezes até uma questão de violência, né? Você simplesmente comprar algo de alguém porque a pessoa está vendendo barato, é muito legal, você sente a sensação, rapaz, coisa boa, eu consegui comprar no preço, mas em detrimento de quê? Por que aquela pessoa vendeu? Será que aquela pessoa não precisava? Será que você realmente precisava? Qual foi a necessidade daquela pessoa? Né? Então a gente precisa entender as coisas, precisamos ser justos com relação a isso. E Amã não era nada disso, ele queria simplesmente a destruição do povo. E aqui eles eram para matar tudo, crianças, não sobrar nada. Bebida, confusão e tristeza. O Império Persa ele tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da estrada real, que ia de Suzã a Sardes, na província de Lídia, hoje território turco. Depois das cartas enviadas para a província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando as suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinzas e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Esther, ela ficou triste e muito aflita. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Só Deus, irmãos, só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Só Deus pode nos livrar, só Deus pode nos guardar da maldade humana, da impetuosidade dessa maldade, de quantos maquinam o mal contra pessoas boas, contra as pessoas direitas. Só Deus. Vocês imaginem que após ser enviadas cartas, Amã vai beber, se aproveitar, né? Porque vai acontecer essa chacina programada por ele. Só que Mardoqueu está clamando amargamente, não só Mardoqueu, mas todos os judeus, todas as pessoas de Deus que ouviram aquela ordem absurda.
Quantas e quantas vezes nós recebemos notícia para a igreja orar e entrar num clamor, num jejum, por causa de algumas leis que estão sendo preparadas, e a igreja ora, clama e Deus nos dá livramento. Nós precisamos orar mais para que essas leis nem cheguem lá, porque há maldade e perseguição em algumas leis que são feitas. A crise e o clamor. O decreto de Assuero tinha a tranquilidade de todos os judeus, né, e os levou a buscar o socorro divino. Né? Crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Às vezes Deus permite uma crise justamente para a gente poder tomar uma posição correta diante de Deus. Porque às vezes nós estamos entretidos com tantas coisas e esquecendo de buscar o socorro de quem pode. Se de um lado havia fé e a bravura de 50 mil judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, do outro lado havia aparentemente tranquilidade dos que decidiram ficar nas suas próprias habitações por todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram para Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denuncia os profetas pós-exílio, como Ageu e Zacarias. Agora, todos corriam o risco de serem exterminados, porque muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o nosso coração. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo, somente com uma vida de oração constante em cada casa e no templo podemos vencer o mal. Isso aqui já disse tudo, né? Todas as crises que se levantam é justamente para nós mostrarmos em quem nós confiamos, em quem é que nós cremos. E Deus às vezes permite situações justamente para a gente melhorar, né? Precisamos cada dia mais. Terceiro ponto da nossa lição vai nos falar sobre o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Perceba só. Faces do antissemitismo. De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra judeus. É possível verificar ao longo da história 3 fases da expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, nacional e racial. No aspecto religioso, destacamos as perseguições como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem responsáveis pela peste negra, que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média sofreram a intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478, na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, de 1414 a 1484, a partir de 1536, em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício, pelo Papa Paulo III, de 1468 a 1549. O objetivo principal era combater o que chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi o de Adolf Hitler no século XX, foi o do Papa Paulo IV em 1555 e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Então perceba que antissemitismo contra o povo judeu não é de agora, é de muito tempo e tem a sua face religiosa. O antissemitismo nacionalista e racial. Aspectos nacionais, é o segundo ponto do 3. Aspectos nacionais podem ser vistos no século XX. E no início do século XX, na Ucrânia
ou melhor, no século XIX e no início do século XX na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causa ódio, alimentado por teorias de conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas dos países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, Adolf Hitler protagonizou um antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. 6 milhões de judeus em poucos anos foram exterminados em toda a Europa. E nós lamentamos até a posição do nosso Brasil com relação a essa situação, porque nós deveríamos respeitar e considerar o luto de uma nação inteira, que a única coisa que eles querem é a verdade, o justo e o direito. O antissemitismo de hoje. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu a paz dos judeus. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas, internos e externos, feito em nome de uma causa palestina, a mais brutal da história. Recentemente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e a partir da faixa de Gaza atacaram Israel por terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis, deixando cerca de 1.200 mortos. Além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, o salvará. Salvará Israel desta situação, quando houver uma conversão nacional. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Nós lamentamos por ver isto acontecendo, mas entendemos que enquanto Israel não houver uma conversão nacional da nação de Israel ao Senhor Jesus Cristo não os salvará. Mas o Senhor está pronto para salvar a nação de Israel na hora que eles reconhecerem que Jesus Cristo, o que eles crucificaram, é o Senhor. O antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa de Israel, pintando o país como o vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando o arrependimento verdadeiro ocorrer e eles aceitarem o Messias. Deus, ele tem um plano traçado. Nós vemos o que está acontecendo e pedimos a Deus que Deus abençoe Israel, que Deus guarde Israel, que Deus livre Israel de todo mal, porque se eu quero ter paz, eu tenho que orar para que Deus dê paz em Israel. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento a nação de Israel nesta hora. Pai, continua guardando e livrando o teu povo. Deus protegendo, dando a eles, Senhor, cada vez mais ousadia e coragem para continuar resistindo ao pecado, à mentira e ao engano. Deus, abençoa-nos a nós que participamos desta aula, que possamos, ó Deus, cada vez mais respeitar e considerar a nação que o Senhor escolheu para o nosso Salvador nascer nela. Senhor, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Quero desejar a todos a paz do Senhor, que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.